Fala galera, beleza? E aí, como é que as coisas andam por aí? Mais ou menos? Tá bom? Pode melhorar, enfim. Vamos estudar a Bíblia? Claro, claro. Vamos lá, livro de Atos, capítulo 10. No verso 38, nós temos a seguinte afirmação. Pedro ele está dizendo assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bom, esse texto do livro de Atos é um sumário da obra de Cristo. Ele é bem ilustrado pelos 3 milagres do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que enfocamos aí, que nós podemos encontrar ao estudar esse Evangelho. Você pode perceber ali que coisa extraordinária. Jesus fez... eram coisas inacreditáveis, né? É verdade. Então, no capítulo 5 de Marcos, você vai encontrar ali, podemos ver com muita clareza como foi a libertação do endemoniado Gerazeno. Podemos ver também a cura da mulher com aquele fluxo de sangue por tantos anos, né? E também a ressurreição da filha de Jairo. Esses relatos, eles envolvem 2 elementos comuns. Primeiro, impureza cerimonial e segundo, situações obviamente impossíveis, né? Primeiramente, observe como todos eles estavam relacionados com impureza cerimonial, que para a religião judaica, no primeiro século ali, era algo muito assim complexo. Então, para nós hoje, no século XXI, talvez isso não tenha o mesmo impacto de fato, mas na época deles era uma parada muito mais assim tensa, entendeu? Você tem contato com túmulo, você tem sangue, você tem cadáver, tudo no meio da história. Então, para os judeus, ninguém poderia tocar nesses símbolos que eram símbolos de deterioração e morte sem se tornar impuro. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Quem fizesse isso estava incapacitado de estar envolvido nos serviços religiosos, era considerado impuro por um período, deveria ter se afastado da comunidade, etc. Jesus, então, não está nem aí para nada disso. Né? Ele se elevou acima desses tabus do cerimonialismo judaico da sua época. E, na verdade, ele os reverteu, né? Bom, no livro de Ageu, capítulo 2, dos versos 10 a 19, você percebe ali que os sacerdotes consultados, eles indicam que o santo era menos contagioso do que o impuro. Enquanto a santidade não poderia ser passada de um objeto para outro ou de uma pessoa para outra, a impureza poderia. Mas Jesus contradiz essa compreensão. É ele quem comunica purificação e cura, sem ser contaminado pelas fontes de impureza, né? Em segundo lugar, os 3 casos citados constituíam situações além de qualquer esperança humana. E todo mundo que já passou por situações difíceis, quando você vê que não tem mais o que fazer, você realmente percebe que ou existe um poder superior que possa te ajudar, ou então você não tem realmente esperança nenhuma e não pode contar com mais ninguém. Esses 3 casos, eles revelam essa dificuldade além de qualquer esperança ou possibilidade humana. O endemoniado, ninguém conseguia prendê-lo, diz o autor do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, verso 3 e 4. A própria referência a legião dá testemunho da incrível vantagem numérica, né? Das forças invasoras que destruíam a vida desse rapaz. Mas tal vantagem ela é apenas aparente diante do soberano poder de Cristo. No caso da mulher enferma, o Evangelho relata que ela tinha 12 anos, né? Carregando tudo aquilo
sofrendo e sendo oprimida por aquela doença. Era impossível. Os evangelhos falam que ela gastou tudo o que ela tinha, atrás de médicos, de cura, de tudo que fosse possível. Mas ela não tinha conseguido nada. Ninguém poderia ajudá-la. Jesus a cura e, referindo-se a ela como filha, a inclui na família messiânica. A graça alcança aquela mulher. Formada esta família, a família messiânica, ela era formada por aqueles que puderam e experimentaram em Cristo o caminho para Deus. E Jesus é muito claro quando inclui aquela mulher. Finalmente, o terceiro milagre, a filha morta de Jairo, de fato constitui o maior extremo de todos. O maior problema do ser humano. E aquilo, de fato, era o maior teste para Jesus. Mas para ele, foi fichinha, como qualquer outra coisa. Como nos outros casos, a própria morte não pôde representar um obstáculo para sua soberania e poder. Por meio do toque da palavra, Jesus lhe restaura a vida. Devemos ter em mente que essas não são primariamente histórias a respeito do jovem endemoniado, da mulher enferma ou da menina que estava morta. Essas são histórias a respeito de Cristo, de seu absoluto poder, de sua graça extraordinária, de como ele percebia as necessidades das pessoas e se colocava no lugar certo, próximos a elas. Essas são histórias da grandeza do amor de Deus. Elas contêm fortes sugestões para todos aqueles que as leem nos dias de hoje. Todos aqueles que ouvem a Cristo, que o buscam com um coração sincero, são transformados e experimentam os dons do reino de Deus já aqui e agora. De alguma forma, você já pode ter algumas experiências com o que é divino. Você acredita que esse poder está disponível a você também? Então, se você o buscá-lo, você vai experimentar coisas diferentes. Jesus não curou todas as pessoas, mas o pouco que ele fez foi para dar o grande recado de que o seu reino está a caminho. Que Deus te abençoe e que essa esperança conduza você nessa jornada. Um grande abraço e até a próxima.